Capítulo 24. Um novo compromisso. Exausto por 2 dias cavalgando, Gawain sentou-se no topo de desafio em uma colina baixa a sudoeste de Tarvalo. Este campo deveria estar verde com a chegada da primavera, mas a encosta diante dele exibia apenas ervas daninhas mortas, mortas pelas neves do inverno. Tufos de teixo e pau preto apareciam aqui e ali, quebrando a paisagem marrom. Ele contou mais do que algumas arquibancadas que agora eram ocupadas apenas por tocos. Um acampamento de guerra devorava árvores como gafanhotos famintos, usando-as para flechas, fogueiras, construções e equipamentos de cerco. Gawain bocejou. Ele havia feito força durante a noite. O acampamento de guerra de Bran estava bem instalado aqui, e era uma agitação de movimento e atividade. Um exército desse tamanho gerou, na melhor das hipóteses, um caos organizado. Um pequeno grupo de cavalaria montada podia viajar com pouca bagagem, como a jovem guarda de Gawain. Uma força como essa poderia crescer para vários milhares e permanecer magra. Dizia-se que cavaleiros experientes, como os Saldaianos, controlavam bandos maiores de 7 ou 8 mil, mantendo sua mobilidade. Mas uma força como a baixa era uma besta completamente diferente. Era uma coisa enorme e extensa, na forma de uma enorme bolha com um acampamento menor no centro, que provavelmente mantinha as Aes Sedai. Bran também tinha forças ocupando todas as cidades-ponte em ambos os lados do rio Erenin e efetivamente cortando o abastecimento terrestre da ilha. O exército se acampou perto de Tarvalon como uma aranha olhando para uma borboleta pairando fora de sua teia. Linhas de tropas entravam e saíam patrulhando, comprando comida, transmitindo mensagens. Dezenas e dezenas de esquadrões, alguns montados, outros caminhando, como abelhas deixando a colmeia enquanto outras enxameavam de volta. O lado leste do acampamento principal estava lotado com uma mistura de barracos e tendas. A ralé normal de seguidores de acampamento que se reuniam em torno de um exército. Perto dali, logo dentro do limite principal do campo de guerra, uma paliçada de madeira, talvez com 50 metros de largura, erguia-se em um anel alto. Provavelmente um posto de comando. Gawain sabia que havia sido visto pelos batedores de Braine ao se aproximar, mas nenhum o deteve. Eles provavelmente não o fariam, a menos que ele tentasse fugir. Um único homem, vestindo um casaco e calças cinzas decentes, com uma camisa branca de renda, não era de muito interesse. Ele poderia ser um mercenário vindo pedir lugar nas fileiras. Poderia ser um mensageiro de um lorde local, enviado para reclamar de um grupo de batedores. Ele poderia até ser um membro do exército. Enquanto muitos da força de Brian usavam uniformes, muitos outros usavam apenas uma faixa amarela simples nas mangas do casaco, ainda sem poder pagar pela insígnia adequada a ser costurada. Não. Um único homem se aproximando do exército não era um perigo. Um único homem cavalgando para longe dele, no entanto, era um motivo de alarme. Um homem que vem para o acampamento pode ser amigo, inimigo ou nenhum dos dois. Um homem que inspecionava o acampamento e depois cavalgava era quase certamente um espião. Contanto que Gawain não partisse antes de revelar suas intenções, seria improvável que os batedores de Brian o incomodassem. Luz. Mas ele poderia usar uma cama. Passou 2 noites agitadas, dormindo apenas algumas horas em cada uma, envolto em sua capa. Ele se sentia irritado e mal-humorado, parcialmente apenas consigo mesmo por se recusar a ir para uma pousada, para não ser perseguido pela jovem guarda. Ele piscou os olhos turvos e esporeou o desafio na descida. Ele estava comprometido agora. Não. Esteve no momento em que deixou Slit para trás em Dorian. A essa altura, os jovens sabiam da traição de seu líder. Slit não permitiria que perdessem tempo procurando. Ele contaria a eles o que sabia. Gawain gostaria de poder se convencer de que eles ficariam surpresos, mas ele recebeu mais de uma carranca ou olhar de confusão sobre a maneira como falava de Elaire e das Aes Sedai. A Torre Branca não merecia sua lealdade, mas a jovem guarda
Ele nunca poderia voltar para eles agora. Coçava, mas esta era, a prime- esta era a primeira vez que sua hesitação era revelada a um grande grupo. Ninguém sabia que ele ajudara Siwan a escapar, nem era de conhecimento geral que ele flertara com Egwene. No entanto, partir tinha sido a coisa certa a fazer. Pela primeira vez em meses, suas ações combinaram com seu coração. Salvar Egwene. Isso era algo em que ele podia acreditar. Ele se aproximou dos arredores do acampamento, mantendo o rosto impassível. Ele odiava a ideia de trabalhar com as rebeldes Aes Sedai, quase tanto quanto odiava abandonar seus homens. Essas rebeldes não eram melhores do que Elaida. Foram elas que colocaram Egwene como um Amerlin, como um alvo. Egwene, uma mera seita, um peão. Se elas falhassem em sua tentativa de conquistar a torre, elas próprias poderiam escapar da punição. Egwene seria executada. Se eu entrar, Gawain pensou, vou salvá-la de alguma forma. Então eu vou colocar algum juízo nela e afastá-la de todas as Aes Sedai. Talvez até coloque o bom senso em Brian. Todos nós podemos voltar para Andor para ajudar Elaine. Que iludido. Ele cavalgou com determinação renovada, banindo um pouco de sua exaustão. Para chegar ao posto de comando, ele teve que cavalgar entre os seguidores do acampamento, que superavam em número as tropas reais. Cozinheiros para a comida, mulheres para servir a comida e lavar os pratos sujos, carroceiros para levar a comida, marceneiros para consertar os vagões que transportavam a comida, ferreiros para fazer as ferraduras para os cavalos que puxavam as carroças que transportavam a comida, comerciantes para comprar a comida e intendentes para organizá-la, comerciantes menos respeitáveis que buscavam lucrar com os soldados e seu pagamento de batalha, e mulheres que buscavam fazer o mesmo. Meninos para enviar mensagens na esperança de algum dia carregarem uma espada. Era uma bagunça completa. Um conglomerado de tendas e barracos meio barraco, cada um com um tom, design e estado de abandono diferentes. Mesmo um general competente como Brian só conseguia impor certa ordem aos seguidores de acampamento. Seus homens manteriam a paz, mais ou menos, mas não poderiam forçar os seguidores a manter a disciplina militar. Gawain passou no meio de tudo isso, ignorando aqueles que o chamavam, oferecendo para lustrar sua espada ou vender-lhe um pão doce. Os preços seriam baixos. Este era um lugar que se alimentava de soldados. Mas com seu cavalo de guerra e roupas mais finas, ele seria marcado como oficial. Se comprasse de um, os outros sentiriam o cheiro de moeda, e ele poderia acabar cercado por todos que esperavam vender para ele. Ele ignorou os chamados, olhando para a frente, para o próprio exército à frente. Suas tendas eram geralmente organizadas em fileiras, agrupadas por esquadrão e estandarte, embora às vezes em grupos menores. Gawain poderia ter adivinhado o layout sem vê-lo. Brian gostava de organização, mas também acreditava fortemente na delegação. Brian permitiria que os oficiais dirigissem seus acampamentos como desejassem, e isso levou a uma configuração menos uniforme, mas muito melhor em administrar a si mesma. Ele se dirigiu diretamente para a paliçada. Os seguidores do acampamento ao seu redor não eram fáceis de ignorar, no entanto. Seus chamados pairavam no ar, junto com os cheiros de comida, banheiros, cavalos e perfume barato. O acampamento não era tão lotado quanto uma cidade, mas também não era tão bem cuidado. Suor misturado com fogueiras acesas, misturadas com água estagnada, misturada com corpos sujos. Isso fez querer segurar um lenço no rosto, mas se conteve. Isso o faria parecer um nobre mimado, torcendo o nariz para as pessoas comuns. O fedor, a confusão e os gritos não ajudavam em nada seu humor. Teve que cerrar os dentes para não xingar cada vendedor ambulante. Uma figura tropeçou no caminho à sua frente. Ele freou. A mulher usava uma saia marrom e uma blusa branca, as mãos sujas. Saia do caminho, Gawain disparou. Sua mãe teria ficado indignada ao ouvi-lo falar com tanta raiva. Bem, sua mãe estava morta agora,
pelas mãos de Altor. A mulher à sua frente ergueu os olhos e saiu correndo do caminho. Ela tinha cabelos presos em um lenço amarelo e um corpo ligeiramente rechonchudo. Gawain teve apenas um vislumbre de seu rosto quando ela se virou. Gawain congelou. Aquele era um rosto de Aes Sedai. Era inconfundível. Ele se sentou, chocado, quando a mulher puxou o lenço para baixo e saiu correndo. Espere, ele chamou, virando o cavalo. Mas a mulher não parou. Ele hesitou, baixando o braço ao ver a mulher juntar-se a uma fila de lavadeiras que trabalhavam entre vários coxos de madeira a uma curta distância. Se ela estava fingindo ser uma mulher comum, provavelmente tinha seus próprios malditos motivos de Aes Sedai e não gostaria que ele a expusesse. Muito bem. Gawain conteve seu aborrecimento. Egwene. Ele tinha que se concentrar em Egwene. Quando chegou à paliçada de comando, o ar melhorou consideravelmente. Um quarteto de soldados estava de guarda, alabardas empunhadas ao lado do corpo, gorros de aço reluzentes e couraças adornadas com as 3 estrelas de Braine. Um estandarte com a chama de Tarvalon tremulava ao lado do portão. Recrutamento? Perguntou um dos soldados enquanto Gawain cavalgava. O homem corpulento trazia uma faixa vermelha no ombro esquerdo, marcando-o como o sargento da guarda. Ele carregava uma espada em vez de uma alabarda. Seu peitoral mal cabia em sua circunferência e seu queixo estava eriçado de pelos ruivos. Você terá que se encontrar com o capitão Aldan, disse o homem com um grunhido. Grande tenda azul, cerca de um quarto do lado de fora do acampamento. Você tem seu próprio cavalo e espada. Isso lhe renderá um bom pagamento. O homem apontou para um ponto distante no corpo principal do exército, fora da paliçada. Isso não servia. Ele podia ver o estandarte de Braine voando lá dentro. Eu não sou um recruta, disse Gawain, virando o desafio para dar uma olhada melhor nos homens. Meu nome é Gawain Trakand. Preciso falar com Gareth Braine imediatamente sobre um assunto de certa urgência. O soldado levantou uma sobrancelha. Então ele riu para si mesmo. Você não acredita em mim, disse Gawain categoricamente. Você deveria ir falar com o capitão Aldan, disse o homem preguiçosamente, apontando novamente para a tenda distante. Gawain respirou fundo para se acalmar, tentando controlar sua irritação. Se você apenas mandasse chamar Braine, você descobriria que... Vai ser um problema? Perguntou o soldado, envaidecendo-se. Os outros homens prepararam suas alabardas. Sem problemas, Gawain disse calmamente. Eu apenas preciso... Se você vai ficar em nosso acampamento, o soldado interrompeu, dando um passo à frente. Você vai ter que aprender a fazer o que te mandam. Gawain encontrou os olhos do homem. Muito bem. Podemos fazer assim. Provavelmente será mais rápido de qualquer maneira. O sargento pôs a mão na espada. Gawain tirou os pés dos estribos e se impulsionou para fora da cela. Seria muito difícil evitar matar o homem a cavalo. Ele deslizou sua lâmina livre quando seus pés atingiram o solo lamacento, a bainha raspando como uma respiração inalada. Caiu em carvalho balançando os ramos, uma forma que desferia golpes não letais, frequentemente usado por mestres para treinar seus alunos. Também era muito eficaz quando o grande grupo, todos usando armas diferentes. Antes que o sargento tivesse soltado sua espada, Gawain se chocou contra ele, dando uma cotovelada em seu estômago logo abaixo do peitoral mal ajustado. O homem grunhiu e se curvou. Então Gawain atingiu-o na lateral da cabeça com o cabo de sua espada. O homem deveria ter pensado melhor antes de usar seu boné torto assim. Então Gawain caiu em partindo a seda para lidar com o primeiro alabardeiro. Enquanto outros dos homens gritavam por socorro, a lâmina de Gawain cortou o peitoral do primeiro alabardeiro com um som retumbante, forçando o homem a recuar. Gawain terminou varrendo os pés do homem debaixo dele. Então caiu em... twist, não lembro o que era, tremulando vento, alguma coisa assim, para bloquear um par de golpes dos outros 2 homens.
Era lamentável, mas ele teve que recorrer a golpes nas coxas dos dois alabardeiros em pé. Ele teria preferido evitar feridos, mas as lutas, mesmo uma como essa, contra oponentes muito menos habilidosos, tornavam-se imprevisíveis quanto mais duravam. Era preciso controlar o campo de batalha rapidamente, rápido e profundamente. E isso significava largar os dois soldados segurando suas coxas sangrando. O sargento estava inconsciente com uma pancada na cabeça, mas o primeiro alabardeiro se levantava trêmulo. Gal enxutou a alabarda do homem para o lado, então plantou uma bota em seu rosto, derrubando e fazendo seu nariz sangrar. Desafio relinchou por trás, bufando e batendo no chão. O cavalo de guerra pressentiu uma luta, mas estava bem treinado. Ele sabia que quando suas rédeas caíssem, ele deveria permanecer imóvel. Gawain limpou a lâmina na perna da calça, então a deslizou de volta para a bainha. Os soldados feridos gemendo no chão. Ele deu um tapinha no nariz de desafio e retomou as rédeas. Atrás de Gawain, os seguidores de acampamento próximo recuaram e correram. Um grupo de soldados de dentro da paliçada se aproximou com arcos esticados. Isso não era bom. Gawain virou-se para encará-los, puxando a espada ainda embainhada do cinto e jogando-a no chão na frente dos homens. Estou desarmado, disse ele sob o som dos feridos. E nenhum desses quatro morrerá neste dia. Vai e diga ao seu general que o mestre espadachim solitário acabou de derrubar um esquadrão de seus guardas em menos de 10 batimentos cardíacos. Sou um antigo aluno dele. Ele vai querer me ver. Um dos homens avançou para pegar a espada caída de Gawain, enquanto o outro sinalizou para um corredor. Os outros mantiveram seus arcos levantados. Um dos alabardeiros caídos começou a rastejar para longe. Gawain virou o desafio em um ângulo, preparando-se para abaixar atrás do cavalo, se os soldados se movessem para puxar. Ele preferiria que não chegasse a isso, mas dos dois, Desafio tinha muito mais chance de sobreviver a algumas flechas de arco curto do que Gawain. Vários dos soldados arriscaram avançar para ajudar seus amigos caídos. O corpulento sargento estava se mexendo e se sentou, praguejando baixinho. Gawain não fez nenhum movimento ameaçador. Talvez tenha sido um erro lutar contra os homens, mas ele já havia perdido muito tempo. Egwene poderia estar morta agora. Quando um homem como aquele sargento tentava impor sua autoridade, você realmente só tinha duas opções. Você poderia subir na hierarquia da burocracia, convencendo cada soldado a cada passo do caminho que você era imponente. Ou você poderia promover uma perturbação. O segundo era mais rápido e o acampamento, obviamente, tinha apoio suficiente de Aes Sedai para curar alguns soldados feridos. Por fim, um pequeno grupo de homens saiu de dentro da paliçada. Seus uniformes eram elegantes, suas posturas perigosas, seus rostos desgastados. À frente deles vinha um homem de rosto quadrado com têmporas grisalhas e uma constituição forte e atarracada. Gawain sorriu. O próprio Brian. A aposta tinha funcionado. O capitão-general examinou Gawain, depois passou uma rápida inspeção pelos seus soldados caídos. Por fim, ele balançou a cabeça. Abaixe, disse ele a seus homens. Sargento Cortes. O atarracado sargento levantou-se. Senhor. Brian olhou para Gawain. Da próxima vez que um homem vier ao portão alegando ser da nobreza e perguntar por mim, mande chamar um oficial. Imediatamente. Não me importa se o homem tiver 2 meses de barba desalinhada e cheirar a cerveja barata. Compreendido? Sim, senhor, disse o sargento corando. Entendido, senhor. Mande seus homens para a enfermaria, sargento, disse Brian, ainda olhando para Gawain. Você vem comigo. Gawain apertou a mandíbula. Ele não recebia tal posição de Garrett Brian desde antes de começar a se barbear. Ainda assim, ele não podia esperar que o homem ficasse satisfeito. Apenas dentro, Gawain avistou um menino que provavelmente era um cavalariço ou mensageiro. Ele entregou o desafio ao jovem de olhos arregalados, instruindo-o a cuidar do cavalo. Então Gawain recuperou a espada do homem que a segurava e correu atrás de Brian.
Garrett, disse Gawain, alcançando. Eu... Segure sua língua, jovem, disse Brian sem se virar para ele. Ainda não decidi o que vou fazer com você. Gawain fechou a boca. Isso era desnecessário. Gawain ainda era irmão da legítima rainha de Andor e seria o primeiro príncipe da espada se Elaine assumisse e mantivesse o trono. Brian deveria mostrar respeito a ele. Mas Brian podia ser teimoso como um javali. Gawain segurou a língua. Eles chegaram a uma tenda alta e pontiaguda com 2 guardas na frente. Brian entrou e Gawain o seguiu. O interior estava arrumado e limpo, mais do que Gawain esperava. A escrivaninha estava cheia de mapas enrolados e folhas de papel organizadas, e os pallets no canto estavam enrolados com cuidado, os cobertores dobrados em ângulos agudos. Brian estava, obviamente, contando com alguém meticuloso para arrumar para ele. Brian manteve as mãos atrás das costas, o peitoral refletindo o rosto de Gawain quando ele se virou. Tudo bem. Explique o que você está fazendo aqui. Gawain se endireitou. General, disse ele. Acho que você se enganou. Não sou mais seu aluno. Eu sei, disse Brian secamente. O garoto que eu treinei nunca teria feito uma proeza infantil como aquela para chamar minha atenção. O sargento de guarda era beligerante e eu não tinha paciência para a postura de um tolo. Este parecia o melhor caminho. A melhor maneira de quê? Perguntou Brian. Me indignar? Olha, disse Gawain. Talvez eu tenha me apressado, mas tenho uma tarefa importante. Você precisa me ouvir. E se eu não fizer isso? Perguntou Brian. Se ao invés disso eu te expulsar do meu acampamento por ser um príncipezinho mimado com muito orgulho e pouco senso? Gawain franziu a testa. Tenha cuidado, Garrett. Aprendi muito desde nosso último encontro. Acho que você descobrirá que sua espada não pode mais vencer a minha tão facilmente quanto antes. Não tenho dúvidas disso, disse Brian. Luz, garoto. Você sempre era talentoso. Mas você acha que só porque você é habilidoso com a espada, suas palavras têm mais peso? Eu deveria ouvir porque você vai me matar se eu não o fizer. Pensei que te ensinei muito melhor do que isso. Brian envelhecera desde que Guy o vira pela última vez. Mas essa idade não curvou Brian. Descansou confortavelmente em seus ombros. Mais alguns traços de branco nas têmporas, mais algumas rugas ao redor dos olhos, mas forte e magro o suficiente para parecer anos mais jovens do que era. Ninguém podia olhar para Garrett Brian e ver outra coisa senão um homem em, certamente não no passado, seu auge. Gal encarou o general, tentando evitar que a raiva fervesse. Brian sustentou seu olhar, calmo, sólido, como um general deve ser. Como Gawain deveria ser. Gawain desviou o olhar, de repente sentindo a vergonha de si mesmo. Luz, ele sussurrou, soltando sua espada e levando a mão à cabeça. De repente ele se sentiu muito, muito cansado. Sinto muito, Garrett. Você está certo. Eu fui um tolo. Brian grunhiu. Bom ouvir você dizer isso. Estava começando a me perguntar o que tinha acontecido com você. Gawain suspirou, enxugando a testa, desejando algo fresco para beber. Sua raiva se dissipou e ele se sentiu exausto. Foi um ano difícil, disse ele, e eu me esforcei muito para chegar aqui. Estou no limite da minha mente. Você não é o único, rapaz, disse Brian. Ele respirou fundo e caminhou até uma pequena mesa de servir. Serviu uma xícara de algo para Gawain. Era apenas chá quente, mas Gawain aceitou, felizmente, e tomou um gole. Estes são tempos para testar os homens, disse Brian, servindo-se de uma xícara. Ele tomou um gole e fez uma careta. O quê? Gawain perguntou, olhando para sua xícara. Não é nada. Eu desprezo essas coisas. Então, por que beber? Gawain perguntou. É para melhorar minha saúde, resmungou Brian.
Antes que Gawain pudesse perguntar mais, o general continuou. Então, você vai me fazer jogá-lo no tronco antes de me dizer por que decidiu lutar para chegar ao meu posto de comando? Gawain deu um passo à frente. Geralt, Egwene, eles a pegaram. A Torre Branca? Gawain assentiu com urgência. Eu sei. Bran tomou outro gole e fez outra careta. Nós temos que ir atrás dela, Gawain disse. Vim pedir ajuda. Pretendo montar um resgate. Bran bufou baixinho. Um resgate? E como você pretende entrar na Torre Branca? Nem mesmo os Aiel conseguiram entrar naquela cidade. Eles não queriam, disse Gawain. Mas eu não preciso tomar a cidade. Eu só preciso entrar com uma pequena força e depois tirar uma pessoa. Cada pedra tem suas rachaduras. Vou encontrar um jeito. Bran colocou sua xícara de lado. Ele olhou para Gawain, rosto firme e envelhecido. Um ícone de nobreza. Mas me diga, rapaz. Como você vai conseguir que ela saia com você? Gawain começou. Ora, ela ficaria feliz em vir. Por que não? Porque ela nos proibiu de resgatá-la, disse Bran, juntando as mãos atrás das costas novamente. Ou então, pelo que eu tenho sido capaz de reunir. As Aes Sedai me contam um pouco. Alguém poderia pensar que elas confiariam mais em um homem de que dependem para executar este cerco delas. De qualquer forma, Amerlin pode se comunicar com elas de alguma forma, e elas a instruiu a deixá-la em paz. Que? Isso era ridículo. Obviamente, as Aes Sedai no acampamento estavam falsificando os fatos. Bran, ela está presa. As Aes Sedai que ouvi falando disseram que ela está sendo espancada diariamente. Elas vão executá-la. Eu não sei, disse Bran. Ela está com elas há semana, e elas ainda não a mataram. Elas vão matá-la, disse Gawain com urgência. Você sabe que elas vão. Talvez você desfile um inimigo caído diante de seus soldados por um tempo, mas eventualmente você tem que montar sua cabeça em uma lança para que eles saibam que ela está morta e enterrada. Você sabe que estou certo. Bran olhou para ele, então assentiu. Talvez eu saiba, mas ainda não há nada que eu possa fazer. Estou preso por juramentos, Gawain. Não posso fazer nada menos que aquela garota me instrua. Você a deixaria morrer? Se isso for necessário para manter meu juramento, então sim. Se Varen fosse obrigado por juramento, bem, ele preferiria ouvir uma Aes Sedai contar uma mentira a ver Geralt Bran quebrar sua palavra. Mas Egwene, tinha que haver algo que ele pudesse fazer. Vou tentar conseguir uma audiência com alguma das Aes Sedai que sirvo, disse Bran. Talvez elas possam fazer alguma coisa. Se você convencê-las de que um resgate é necessário e que a Amerlin iria querer isso, veremos. Gawain assentiu. Pelo menos era alguma coisa. Obrigado. Bran assinou com indiferença. Embora eu devesse vê-lo no tronco. Por ferir 13 meus homens, se nada mais. Faça com que uma Sedai os cure, disse Gawain. Pelo que eu vi, você não tem falta de irmãs para te intimidar. Ah, disse Bran. Raramente consigo fazer com que elas curem alguém, a menos que a vida do soldado esteja ameaçada. Outro dia, um homem se machucou enquanto cavalgava, e me disseram que a cura só o ensinaria a ser imprudente. A dor é sua própria lição, disse a maldita mulher. Talvez da próxima vez ele não ache adequado divertir-se com seus amigos enquanto cavalga. Gawain fez uma careta. Mas certamente elas abrirão uma exceção para esses homens. Afinal, um inimigo fez o ferimento. Vamos ver, disse Bran. As irmãs raramente visitam soldados. Elas têm seus próprios negócios para cuidar. Há um no acampamento externo agora, Gawain disse distraidamente, olhando por cima do ombro. Menina mais nova, cabelos escuros, sem o rosto, sem idade? Não. Era uma Aes Sedai, eu percebi pelo rosto. Ela era meio gordinha, com cabelo mais claro. Provavelmente apenas procurando por guardiões,
disse Brian suspirando. Elas fazem isso. Acho que não, disse Gawain olhando por cima do ombro. Ela estava escondida entre as lavadeiras. Enquanto pensava sobre isso, ele percebeu que ela poderia muito bem ser uma espiã para as legalistas da Torre Branca. A carranca de Brian se aprofundou. Talvez ele tivesse os mesmos pensamentos. Mostre-me, disse ele, caminhando em direção às abas da tenda. Ele as jogou de lado, voltando para a luz da manhã, Gawain o seguindo. Você nunca explicou o que está fazendo aqui, Gawain, disse Brian enquanto caminhavam pelo acampamento ordenado, soldados saudando o seu general quando ele passou. Eu disse a você, disse Gawain a mão, descansando confortavelmente no pomo de sua espada. Vou encontrar uma maneira de tirar Egwene dessa armadilha mortal. Eu não quis dizer o que você está fazendo no meu acampamento. Eu quis dizer por que você estava na área em primeiro lugar. Por que você não está de volta em Kemni, ajudando sua irmã? Você tem notícias de Elaine? Disse Gawain parando. Claro. Ele deveria ter perguntado antes. Ele realmente estava cansado. Ouvi dizer que ela estava em seu acampamento mais cedo. Ela voltou para Kemni? Ela está segura? Ela não está conosco há muito tempo, disse Brian. Mas ela parece estar indo bem. Ele parou, olhando para Gawain. Quer dizer que você não sabe? O quê? Bem, os rumores não são confiáveis, disse Brian. Mas confirmei muitos deles com as Aes Sedai que viajaram para Kemni para ouvir notícias. Sua irmã detém o trono do leão. Parece que ela desfez grande parte da bagunça que sua mãe deixou para ela. Gawain respirou fundo. Graças à luz, ele pensou, fechando os olhos. Elaine estava viva. Elaine ocupava o trono. Ele abriu os olhos e o céu nublado parecia um pouco mais brilhante. Continuou andando, Brian acompanhando o passo ao lado dele. Você realmente não sabia, disse Brian. Onde você esteve, rapaz? Você é o primeiro príncipe da espada agora. Ou será assim que retornar a Kemni? Seu lugar é ao lado da sua irmã. Egwene primeiro. Você fez um juramento? Brian disse severamente. Antes de mim. Você esqueceu? Não, disse Gawain. Mas se Elaine está com o trono, então ela está segura por enquanto. Vou pegar Egwene e rebocá-la de volta para Kemni, onde posso ficar de olho nela. Onde posso ficar de olho nas duas. Brian bufou. Acho que você gosta. Acho que gostaria de ver você tentando a primeira parte, observou ele. Mas, independentemente disso, por que não você não estava lá quando Elaine estava tentando assumir o trono? O que você tem feito que é mais importante do que isso? Eu fiquei enrolado, disse Gawain olhando para a frente. Enrolado? Perguntou Brian. Você estava na Torre Branca quando tudo isso. Ele interrompeu, ficando em silêncio. Os dois caminharam lado a lado por um momento. Onde você ouviu irmãos falando sobre a captura de Egwene? Perguntou Brian. Como você sabe que ela está sendo punida? Gawain não disse nada. Sangue e cinzas sangrentas, Brian exclamou. O general raramente praguejava. Eu sabia que a pessoa que liderava aquelas incursões contra mim estava muito bem informada. E aqui estava eu, procurando uma brecha entre meus oficiais. Não importa agora. Eu julgarei isso, disse Brian. Você tem matado meus homens, liderando ataques contra mim. Liderando incursões contra os rebeldes, disse Gawain, virando os olhos duros para Brian. Você pode me culpar por forçar minha entrada em seu acampamento, mas você honestamente espera que eu me sinta culpado por ajudar a Torre Branca contra a força que a sitia? Brian ficou em silêncio, então assinou com a cabeça secamente. Muito bem. Mas isso faz de você um comandante inimigo. Não mais, disse Gawain. Eu deixei esse comando. Mas eu os ajudei, disse Gawain. Eu não vou mais. Nada do que eu vejo aqui retornará para seus inimigos, Brian. Eu juro pela luz. Brian não respondeu imediatamente.
Eles passaram por tendas, provavelmente para os altos oficiais, aproximando-se da muralha da paliçada. Muito bem, disse Brian. Eu posso confiar que você não mudou o suficiente para quebrar sua palavra. Eu não me voltaria contra esse juramento, disse Gawain asperamente. Como você pôde pensar que eu iria? Tive experiências com renúncias inesperadas de juramento ultimamente, disse Brian. Eu disse que acredito em você, rapaz. E acredito. Mas você ainda não explicou por que não voltou para Camelin. Egwene estava com as Aes Sedai, disse Gawain. Até onde eu sabia, Elaine também estava. Este parecia um bom lugar para se estar, embora eu não tivesse certeza se gostava da autoridade de Elaida. E o que é Egwene para você? Brian perguntou novamente. Gawain encontrou seus olhos. Eu não sei, ele admitiu. Gostaria de ter feito isso. Estranhamente, Brian riu. Entendo. Entendo. Venha, vamos encontrar essa Aes Sedai que você acha que viu. Eu a vi, Garrett, disse Gawain, acenando para os guardas enquanto eles passavam pelos portões. Os homens saudaram Brian, mas observaram Gawain como fariam com uma lança negra. Também deveriam. Vamos ver o que encontramos, disse Brian. Independentemente disso, assim que conseguir uma reunião com as líderes das Aes Sedai, quero sua palavra de que voltará para Camelin. Deixe a Egwene conosco. Você precisa ajudar Elaine. É seu lugar estar em Andor. Eu poderia dizer o mesmo de você. Gawain examinou o acampamento de muitos seguidores. Onde a mulher estava? Você poderia, Brian disse rispidamente. Mas não seria verdade. Sua mãe cuidou disso. Gawain olhou para ele. Ela me colocou para pastar, Gawain. Me baniu e me ameaçou de morte. Impossível. Brian parecia sombrio. Eu me senti da mesma maneira. Mas é verdade, no entanto. As coisas que ela disse, elas doeram, Gawain. Isso elas realmente fizeram. Isso foi tudo o que Brian disse, mas falou, mas ele falou muito. Gawain nunca tinha ouvido o homem oferecer uma palavra de descontentamento sobre sua posição ou suas ordens. Ele havia sido leal a Morgase, leal com o tipo de firmeza que só um governante poderia esperar. Gawain nunca conheceu um homem mais seguro ou menos propenso a reclamar. Deve ter feito parte de algum esquema, disse Gawain. Você conhece a mãe. Se ela te machucou, houve alguma razão. Brian balançou a cabeça. Nenhuma razão além do amor tolo por aquele almofadinha Gabriel. Ela quase deixou sua cabeça nublada arruinar Andor. Ela nunca faria isso, Gawain instalou. Geralt, você de todas as pessoas deveria saber disso. Eu deveria, disse Brian baixando a voz. E eu gostaria de ter feito isso. Ela tinha outro motivo, disse Gawain teimosamente. Ele sentiu o calor da raiva crescer dentro dele novamente. Ao redor deles, mascates olhavam para os dois, mas não diziam nada. Eles provavelmente sabiam que não deveriam abordar Brian. Mas agora nunca saberemos. Não agora que ela está morta. Maldito seja o Thor. Brian olhou para Gawain severamente. Altor salvou Andor, filho. Ou mais perto disso que uma mãe poderia. Como você pode dizer isso? Gawain disse, puxando a mão. Como você pode falar bem daquele monstro? Ele matou minha mãe. Não sei se acredito nesses rumores ou não, disse Brian esfregando o queixo. Mas se eu sei, rapaz, então talvez ele tenha feito um favor a Andor. Você não sabe como ficou ruim lá no final. Não acredito que estou ouvindo isso, disse Gawain, levando a mão à espada. Não vou ouvir o nome dela manchado assim, Brian. Estou falando sério. Brian olhou diretamente nos olhos. Seu olhar era tão sólido, como olhos esculpidos em granito.
Sempre direi a verdade, Gawain. Não importa quem me desafie. É difícil de ouvir? Bem, era mais difícil de viver. Não adianta espalhar reclamações. Mas o filho dela precisa saber. No final, Gawain, sua mãe se voltou contra Andor ao abraçar Gabriel. Ela precisava ser removida. Se Altor fez isso por nós, então precisamos agradecê-lo. Gawain balançou a cabeça, raiva e choque lutando um contra o outro. Este era Gerrit Braine. Estas não são as palavras de um amante rejeitado, disse Braine, o rosto sério como se afastasse as emoções. Ele falou suavemente enquanto ele e Gawain caminhavam, os seguidores do acampamento dando-lhes um amplo espaço. Sim, Morgase, a mulher que posso perdoar. Mas Morgase, a rainha, ela deu o reino àquela cobra. Ela enviou seus aliados para serem espancados e presos. Ela não estava bem somente. Às vezes, quando o braço de um soldado infecciona, ele precisa ser cortado para salvar a vida do homem. Estou satisfeito com o sucesso de Elaine. E e dói dizer essas palavras. Mas você tem que enterrar esse ódio de Altor. Ele não era o problema. Sua mãe era. Gawain manteve os dentes cerrados. Nunca, ele pensou. Eu nunca vou perdoar Altor. Não por isso. Posso ver a intenção por trás desse olhar, disse Brian. Mais uma razão para levá-lo de volta para Andor. Você verá. Se você não confia em mim, pergunte à sua irmã. Veja o que ela diz sobre isso. Gawain assentiu bruscamente. Chega disso. À frente, notou o local onde vira a mulher. Ele olhou para as filas distantes de lavadeiras, então se virou e caminhou em direção a elas, passando por entre dois mercadores com cercados cheios de galinhas, vendendo ovos. Por aqui, disse ele, talvez muito bruscamente. Ele não olhou para ver se Brian o seguia. Logo o general o alcançou, parecendo descontente, mas manteve a calma. Desceram um caminho sinuoso e lotado entre pessoas de marrom e cinza fosco, e logo alcançaram a fila de mulheres ajoelhadas, diante de dois longos bebedouros de madeira com água corrente lentamente. Os homens ficavam do outro lado, despejando água nos bebedouros, e a fileira de mulheres lavava as roupas no lavatório com espuma, depois as enxaguava no lavatório. Não é de admirar que o chão estivesse tão molhado. Pelo menos aqui cheirava a espuma e limpeza. As mulheres tinham as mangas arregaçadas até os braços, e a maioria conversava à toa, enquanto trabalhava, esfregando as roupas nas tábuas dos coxos. Todas vestiam aquelas mesmas saias marrons que ele vira nas Aes Sedai. Gawain descansou a mão ociosamente em seu pomo, inspecionando as mulheres por trás. Qual delas? Perguntou Brian. Só um momento, disse Gawain. Havia dezenas de mulheres. Será que ele realmente viu o que ele pensou? Por que uma Aes Sedai estaria neste acampamento de todos os lugares? Certamente Elaida não enviaria uma Aes Sedai para espionar. Seus rostos as tornavam muito fáceis de reconhecer. Claro, se elas eram tão fáceis de reconhecer, por que ele não poderia localizá-la agora? E então ele a viu. Ela era uma das únicas mulheres que não conversava com as pessoas ao seu redor. Ela ajoelhou-se com a cabeça baixa, o lenço amarelo amarrado em volta da cabeça, protegendo o rosto, algumas mechas de cabelo claro saindo por baixo do pano. Sua postura era tão subserviente que ele quase a perdeu, mas a forma de seu corpo se destacou. Ela era gordinha e aquele lenço era o único amarelo da linha. Gal encaminhou pela fila de mulheres trabalhadoras, várias das quais se levantaram com as mãos nos quadris, enquanto explicavam em termos inequívocos que soldados com seus pés grandes e cotovelos desajeitados deveriam ficar fora do caminho das mulheres no trabalho. Gawain as ignorou, pressionando até ficar ao lado do lenço amarelo. Isso é loucura, pensou Gawain. Nunca em toda a história houve uma Aes Sedai que pudesse se forçar a adotar esse tipo de postura. Brian se aproximou dele. Gawain se abaixou, tentando dar uma olhada no rosto da mulher. Ela se curvou ainda mais,
esfregando mais furiosamente a camisa no coxo à sua frente. Mulher, disse Gawain, posso ver seu rosto? Ela não respondeu. Gawain olhou para Brian. Hesitante, o general se abaixou e empurrou para trás o lenço da mulher gorducha. O rosto por baixo era distintamente a Aes Sedai, com aquela inconfundível qualidade eterna. Ela não ergueu os olhos. Apenas continuou trabalhando. Eu disse que não daria certo, disse uma mulher corpulenta ali perto. A mulher levantou-se, caminhou bamboleando pela fila, usando um vestido verde-marrom que parecia uma tenda. Minha senhora, eu disse a ela, você pode fazer o que quiser. Não sou de recusar alguém como você. Mas alguém vai notá-la. Você está encarregada das lavadeiras, disse Brian. A mulher grande assentiu com firmeza, seus cachos ruivos balançando. Na verdade, estou, general. Ela se virou para Aes Sedai fazendo uma reverência. Lady Tagren, eu a avisei. A luz me queime, mas eu fiz. Sinto muito. A mulher chamada Tagren baixou a cabeça. Era, eram aquelas lágrimas em suas bochechas? Era mesmo possível? O que estava acontecendo? Minha senhora, disse Brian agachando-se ao lado dela. Você é a Aes Sedai? Se for, e me ordenar que saia, farei isso sem questionar. Uma boa maneira de abordá-la. Se ela era realmente a Aes Sedai, não poderia mentir. Eu não sou a Aes Sedai, a mulher sussurrou. Brian olhou para Gawain, franzindo a testa. O que significava se ela dissesse isso? Uma Aes Sedai não poderia mentir? Então, a mulher disse suavemente. Meu nome é Shemerin. Eu fui a Aes Sedai uma vez, mas não mais. Não desde. Ela olhou para baixo novamente. Por favor, apenas me deixe trabalhar em minha vergonha. Eu vou, disse Brian. Então ele hesitou. Mas eu vou precisar que você fale com algumas irmãs para sair do acampamento primeiro. Elas teriam meus ouvidos se não trouxesse você para falar com elas. A mulher, Shemerin, suspirou, mas se levantou. Vamos, disse Brian a Gawain. Não tenho dúvidas de que elas também vão querer falar com você. Melhor acabar logo com isso.